Beleza? Então aqui, ó, na nossa plataforma você vai encontrar essa tabela de horários. Aqui tá vendo, ó, tipo de tripulação, o tempo de voo em cada uma delas permitido, mais o número de pousos. Então aqui, a aviação regular. O que seria a aviação regular? É o que representa a Gol, a Latam, a Azul. São empresas que têm diariamente voos regulares com vários destinos. Então você vai lá, você entende que a Gol tem um voo de segunda a sexta, saindo às 8 horas da manhã e outro ao meio-dia, com o destino Fortaleza. Ou seja, é a aviação regular, a aviação que se mantém dentro de uma regularidade. Demais serviços, aí entra aqui táxi aéreo, aviação executiva, a aviação para instrução, tudo também tem balizadores, não é um negócio alavanteiro, tá? Quando tem esse demais serviços aéreos, entra o pessoal que trabalha com pulverização de lavouras, tudo está abrigado também dentro da lei. E cada um deles aqui tem um limite. Ó, tripulação mínima ou simples, hora de voo, dia, 8 horas de voo, que foi o que eu falei para vocês. Quantos pousos? 4 pousos permitidos ao longo do dia. Composta, 11 horas de voo, mais 5 pousos. Revezamento, 14 horas de voo, 4 pousos. E helicóptero, 7 horas de voo diárias e sem limite de pousos. Tá? Então, isso aqui não tem jeito, é decoreba. Sabe? Tem que pegar, aqui na nossa plataforma a gente encontra isso bem pormenorizado. Tá bom? E aqui também tem, ó, como você fala, jornada. Aqui, jornada. Tem também aqui, ó, aviação regular, tripulação mínima, diária, são 9 horas de jornada diária. Tripulação composta, 12 horas de jornada diária. E tripulação de revezamento, 16 horas de jornada diária, tá? Temos também outros serviços, que é o que não se integra à aviação regular. Aí já tem alguma alteração. Tripulação mínima ou simples, 11 horas. Tripulação composta, 14 horas. E tripulação de revezamento, 16 horas. Tranquilo? Então tá tudo aqui na prova. Não tem jeito, isso é decorado. Tem que pegar, ler, memorizar e mandar ver na prova. Entendeu? Não, o que você quer? Você. Ah. O que você quer? Passa mais? Não. Pra cima. Hã? Pra subir. Pra subir. Volta, volta. Você quer que volte Faz assim? o reverso. Tá. O que você quer mais? Aí, ó. Que são os limites aí de equipamento. Ah, aí tem limite, bem como tem os limites que eu falei, mensais e os limites anuais. O equipamento tem o jato, ele tem 80 horas, lembra que eu falei para você que nós temos limites diários de voo e limites mensais e limites anuais? Em se tratando de jato, são 80 horas mensais, 800 horas anuais. Turbo hélice, aumenta um pouquinho, 85 horas e 850 horas mensais. Convencional, 100 horas e 960 horas. E helicóptero, 90 horas e 930 horas. Uma coisa que deverá ser entendida por vocês é o seguinte: se por acaso você tem habilitação para 2 tipos e na tua escala você tem previstos voos de jato e turbohélice, qual é que ao final vai ser contado para a fim regulamentar? Por 80 horas, porque eles vão sempre pegar o que der menos horas para atender a essa necessidade de limite mensal. Então, se na tua escala você tem voos que você faz via a jato e turbohélice, ao final o teu limite será balizado por 80 horas, que é o que dá menos horas, tá? Então, se você tiver os 2 tipos aqui comparados
relativamente, o menor sempre é o que prevalecerá para limite de horas. Esse limite é do aparelho, do avião mesmo, ou é do tripulante? Não. Esse limite aqui de horas é do tripulante. Você vai receber uma escala e essa escala que você recebe, ela tem um limite de horas. Esse limite são 80 horas mensais. Então, você tem um limite de 8 horas que você pode voar por dia e ao final delas lá tem que sair. Qual é o total de horas de voo que a tua escala tem? Ela tem que ir no máximo 80 horas. Não pode exceder isso. O que normalmente sempre trabalha é ali em torno de 68 a 72 horas que fica com tranquilidade por conta das oscilações que pode acontecer. Esse limite de 80 ele é o limite máximo. Então ele não é para se chegar a ele, é por tripulante. Tá? Aí se você voa avião jato, são 80 horas por mês. E turbo-hélice são 85 horas por mês. Agora, se você tem as duas habilitações, você voa os dois, vai valer o que tem menor aqui no final. Tá bom? Ainda com relação às horas anuais, esse limite também tem que ser pensado que um ano nós temos que 12 meses, né? Então conta-se que um mês deste ano você vai tirar férias. Então, se você contar 80 horas ao longo de 11 meses que você vai voar, vai exceder esses 800. Então ele já trabalha com um valor menor para que seja atendido dentro desse parâmetro, tá? Mas dificilmente você sairá com 80 horas todo mês, até porque isso é humanamente péssimo, tá? Para o dia a dia nosso. É difícil um ser humano existir voar 80 horas todo mês por um longo tempo. Você vai fazer isso 1, 2, 3 meses. No 4 meses você já vai estar batendo piela, entendeu? Com certeza. Então, ele sempre trabalha com esse limite ali, 68, no mês muito bem, uns 72, 75 horas, que é o que normalmente atende a demanda, entendeu? Que o grupo é pensado para mais ou menos trabalhar dentro. Beleza? Só fazer um adendo na instrução. Bora, Permite eu vir aqui? Claro, filho. Vou atrás do Basicamente, quando a gente fala disso daqui, ó, a gente na aeronave de instrução está muito atrelado à aeronave convencional. E a gente tem esse limite. Só que aí tem uma pane que muitos alunos perguntam. Quando a gente está falando isso aqui, ó, desses demais serviços que é onde que a aviação de instrução ela engloba, a gente está aqui nessa tripulação mínima, que é tripulação de instrução, de translado e tudo mais. Ou seja, a gente pode ter 9 horas e 30 de voo. Correto? E sem pouso limite, até porque a aeronave de instrução faz pouso, decolagem, não tem como você contabilizar isso. Se você coloca limite 5 pousos, acabou, você não faz TGL, toca remetido. Só que uma coisa importantíssima disso daqui é que quando a gente fala a hora de voo de 9 horas e 30, aí depois entra nessa outra tabelinha aqui. Deixa eu ver onde está a situação da tabelinha para falar sobre ela. Porque a gente está falando aqui a quantidade de hora de voo nessa daqui, aí a gente falou a quantidade de horas mensais anuais aqui. E aí, aqui ó, que entra essa questão de quantidade de outros serviços, que também se quer a quantidade de hora, né? De jornada, não é? Jornada, isso é jornada. Então, isso é jornada. Então, se a gente podia lá 9 horas e 30 e são 11 horas de jornada, lembrando que jornada são 30 minutos antes e 30 após. Mas beleza, qual o problema aqui? Muitos alunos querem quantos voos eu posso fazer por dia? Vai depender. Você pode fazer 1, 2, 3, 4 voos por dia, porque você está dentro da tua jornada. O problema não entra nem isso. O problema é que basicamente você pode voar 9 horas e 30. O maior problema disso tudo é que às vezes o aluno quer voar 6 horas da manhã, e aí ele vai começar a jornada dele o quê? 6 horas da manhã, se você for fazer a decolagem 6 horas da manhã, você começou 30 minutos antes, o cara começou 5h30. E aí esse ser humano quer fazer o último voo do dia. Gente, aí também não dá. A merda, qual que é a merda? Se ele terminar, e você pode, voo de instrução vai até o pôr do sol, ou seja, até 6 horas da tarde mais ou menos ali, pôr do sol.
Mas é claro que depende de outros períodos, mas foda-se, vamos lá. Então, basicamente, se você, vamos supor, 18 horas você pousou, e aí você tem mais 30 minutos após, né, o corte dos motores, o cara foi até 18h30. Então ele começou 5h30 e foi até 18h30. Ele teve aí muito mais tempo, ele teve 13 horas aí de jornada. E isso faz merda, isso dá merda. Porque a maior problema na instrução é esses erros cometidos, e isso está no diário de bordo. Consequentemente, está configurado. Está configurado, a multa vai na pessoa física, ou seja, mas o instrutor não está. Lembrando que a regulamentação faz parte de todo mundo. Então, vou fazer. E outra, fora isso, ainda entra a situação de você ter 12 horas de descanso. Aí o cara pousou 18, fez a meia hora, 18h30, aí o ser humano quer voar às 6 horas no outro dia. Não deu 12 horas de descanso. Então, consequentemente, esse é um dos problemas, que a pessoa não vê isso daí, coloca no diário de bordo, ou seja, está pondo uma arma na cabeça. Mas é foi só para chancelando a própria sentença. Foi só para trazer isso para a instrução, para ficar esse alerta e também hashtag fica a dica.